ordem a Aspenaz para que ele traga jovens da casa de Israel para Jerusalém para servir no palácio, para a Babilônia para servir no palácio. Só que não era qualquer jovem, não era de qualquer jeito. Ele quer os filhos dos crentes, porque são os melhores. E esses jovens tinham que se enquadrar dentro de algumas características. Eles precisavam ser nobres, ser de linhagem real, característica social. Eles precisavam ser sem defeitos, característica física. Eles precisavam ser sábios, idosos em conhecimento, característica intelectual. E eles precisavam ser habilitados para servir no palácio, característica comportamental. Nabucodonosor queria usar esses jovens para propagar a cultura babilônica, a língua babilônica. Por isso que esses jovens precisavam se enquadrar dentro dessas características. Porque ele queria estabelecer o seu reino com os melhores. É como se fosse o presidente montando o seu ministério. Ele quer o melhor, aqueles que são capacitados para governar. E vocês podem pensar comigo, por que a gente está falando sobre isso agora? A Babilônia, ela representa o mundo. E o mundo é dominado por Satanás. Satanás, ele não quer quem já é dele. Ele quer os jovens da igreja. Satanás, ele não quer quem já está perdido, já é dele. Ele quer os filhos dos crentes. Ele quer os jovens, os que vêm para a igreja, o que lê a Bíblia, o que louva, o que toca instrumento, o que oferta, o que ajuda na cantina. Ele quer o melhor, porque o melhor está dentro da igreja. Ele quer usar aquilo que Deus colocou em você, assim como Nabucodonosor queria usar. Ele quer usar aquilo que Deus colocou em você em favor do reino dele. Só que, jovens, vocês precisam estar com a santidade de vocês firmada na rocha, para poder não se dilubriarem com as propostas de Babilônia. É preciso guardar o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia! E no meio dessa seletiva, desses jovens com características próprias, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, jovens de excelência, que agora estavam longe da sua família, dos seus líderes, dos seus pastores, do meio religioso ao qual eles estavam inseridos. Antes, nobres e príncipes, agora cativos de um povo pagão. E o rei ordena que Aspenaz, aquele mesmo que trouxe os jovens, ordena que eles sirvam uma porção diária da comida da mesa do rei. Só que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Quando eu não conhecia Jesus, eu me perguntava o que tinha na mesa desse rei que podia contaminar. Porque a gente vê contaminar aquilo que não se lava, é uma água que não é purificada. Por que queria se contaminar? Primeiro, que parte da comida do banquete do rei era consagrada aos deuses, amargura. Parte do vinho era derramada sobre os altares. E eles comiam animais impuros. Tinha também animais puros na mesa do rei, só que eram sacrificados e preparados de maneira que estava de desacordo com a lei mosaica. Então, de qualquer forma, se tornava impuro. E o que isso traz para a nossa aplicação de hoje? O banquete do rei é o banquete do mundo, de Satanás. São as ideologias de gênero. São as leis do tudo pode. O importante é você ser feliz. Apologia ao aborto. Apologia ao uso das drogas. Meu corpo, minhas regras. O banquete do rei é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra a mensagem da cruz. E os animais que eram puros, mas sacrificados e preparados de um jeito diferente, nós também podemos aplicar no dia de hoje. O que seria isso? É quando o mundo pega aquilo que Deus instituiu, os princípios de Deus, e faz de uma maneira profana. Por exemplo, o casamento foi instituído
qualquer jeito, é no casamento. O amor é de Deus, sim ou não? Sim, mas é qualquer forma de amor? É poliamor? É biamor? Não. Devemos ter cuidado com os encantos da Babilônia, com as porfias de Satanás, que mistura verdade com mentira, que tem contaminado o puro de Deus com o profano do diabo. Amém, jovens? Amém. Se vocês forem pensar, esses jovens não tinham mais ninguém ali supervisionando eles. Não tinham seus pais, não tinham suas autoridades sacerdotais, mas eles decidem não se contaminar. O mundo vem para nos enganar e nós devemos fazer como esses jovens. Vocês têm que lembrar que Paulo diz: não vos amoldeiem aos padrões desse mundo. Vocês estão na Babilônia, mas não são da Babilônia. Enquanto estiverem aqui, vai ser preciso morar, trabalhar, ir à faculdade, muitas vezes estudar sobre assuntos que vão contra a palavra de Deus. Mas vocês têm que se manter firme na rocha. Não negocie a sua santidade. Enquanto estiverem aqui, faça o melhor, mas não negocie o que Deus deu para você, porque nós estamos em terra estrangeira. A nossa morada não é aqui. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Daniel, ele rejeita, junto com seus amigos, aquele banquete. E por causa dessa atitude, Deus concede graça a eles diante de Aspenaz, que mesmo com medo de ter a cabeça cortada, porque era uma ordem do rei, ele aceita o desafio, porque Deus moveu o céu a favor daquele jovem, porque eles decidiram não se contaminar. E aí Daniel propôs a Aspenaz só 10 dias. Nos sirva água e legumes. E ao final, você pode fazer conosco conforme o resultado. A firmeza de Daniel convenceu a Aspenaz, porque quem vive em santidade não tem medo de ser provado. A essa altura, os seus nomes já tinham sido mudados. Já não chamavam mais de Daniel, de Azarias, Ananias e Misael. Era Belsazar, Sedraque, Mesaque e Abednego. Só que mudaram o nome deles, mas não mudaram o coração. Tiraram o nome que dava glória a Deus, mas não tiraram a essência. Esses jovens eram inteligentes, bonitos sim, mas a sua verdadeira beleza estava na sua rara fidelidade e santidade a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Vocês podem observar, o Espírito Santo me chamou a atenção para esse ponto, de que não foi só 4 jovens que foram muitos jovens. E eles eram da mesma cidade, da mesma origem. Eram todos judeus. Mas a gente só ouviu falar do nome de 4. Todos sabiam quem era Deus. Todos foram ensinados, porque eram nobres e príncipes. E todos esses que eram nobres e príncipes, eles eram educados segundo a Torá. Mas tem muitos jovens que, quando estão longe da casa do Pai, se contaminam, mentem, se prostituem, dançam, bebem, se drogam, beijam na boca de quem quer roubar a sua essência, porque não tem a sua santidade firmada na rocha. Nem todo mundo que dá glória a Deus e aleluia está no Pai, está na casa. Nem todo jovem que está dentro da igreja aprendeu a ser igreja. É preciso se manter firmado, jovem, ser vigilante. Não negocie a sua santidade por alguns minutos, por algo que é passageiro. Faça com Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que decidiram se manter fiéis. Aleluia. Entender, jovem? Aleluia. Passados-se os 10 dias, todos os jovens, os desviados e os crentes, foram colocados diante de Aspenaz. E ao final dos 10 dias, aqueles que comeram somente água e legume, eles estavam mais fortes, mais formosos, mais bonitos que aqueles que comeram do banquete do rei. Esse foi o primeiro teste desses jovens. Algo que parece bem simples, uma atitude
Eles tiveram força em Deus para poder permanecer em desafios ainda maiores. Jovens, faça o ordinário, faça o que depende de você. E Deus fará em você e através de você o extraordinário. A Bíblia fala assim: Daniel propôs não se contaminar, mas em seguida ela diz que a Senais alimentou Daniel e seus amigos por 10 dias, aceitou o desafio. Isso quer dizer que talvez aqueles 3 amigos até quisessem também se impor, mas a partir da atitude de Daniel eles tiveram força. Daniel influenciou os seus amigos. Seja alguém que vai influenciar para o bem positivamente aqueles que estão ao seu redor. Seja alguém que vai levar as pessoas para mais próximos de Deus, porque o poder está em vocês, porque vocês são filhos do Pai. Aleluia! Passaram-se os anos de preparação. Durante esse período eles permaneceram se alimentando com legumes e água. Não foi fácil, mas o propósito valia a pena. Quando se coloca um propósito no coração, Deus dá graça, se for para a glória do nome dele. Desculpa aí, é que o joelho bateu na câmera e não deu, entendeu? Recebendo ensinamento de astrologia, de ciência. E ao final dos 3 anos eles são colocados diante do rei. E a Bíblia diz que não se achou no meio de todos aqueles jovens quem pudesse superar a sabedoria daqueles 4 jovens, dos filhos dos crentes, A Bíblia ainda vai dizer que Daniel sabia tanto que nem os sábios e os astrólogos conseguiam superar a sabedoria de Daniel. Ele não se destacou só no meio da galera, só no meio da turma. A sua sabedoria também o fez se destacar na vida daqueles que já exerciam aquela função. O rei fez perguntas de todos os assuntos: astrologia, ciência, cultura babilônica, e não teve uma pergunta, um assunto que eles não soubessem. Sabe por quê? Porque eles decidiram ser fiel. Foi Deus que deu graça para eles a partir daquele momento. Às vezes, jovens, é difícil ser diferente em uma sociedade babilônica. Às vezes é difícil manter a sua santidade. Mas você precisa crer que quando você decide ser santo, separado, consagrado, você ativa no reino dos céus bênçãos sem medidas para a sua vida. Aleluia! E quando vem aquele grande dia, você receberá a coroa do Senhor Jesus para reinar com Ele para sempre. Glória a Deus! Mas para isso é preciso manter a sua santidade firmada na. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele começa a ter sonhos que o deixam perturbado. Ele quer saber a interpretação dos sonhos. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Aí ele chama a galera toda, os macumbeiros, feiticeiros, espíritas, e quer saber a interpretação do sonho. A Bíblia vai dizer que ele falou para os magos que o sonho escapou, mas na verdade ele não tinha esquecido. Ele não queria era contar o sonho para que aqueles sábios, aqueles astrólogos, aqueles adivinhos viessem enganá-lo com a interpretação. E quando ele convoca os magos, ele vem e fala: rei, vive para sempre, conte-nos o sonho. E vocês estão querendo me enrolar. Se vocês não me contar o sonho, eu vou matar vocês. Aí eles começam a falar em aramaico, tentando enrolar o rei, igual o profeta quando não tem o que falar e só fala em mistério, tentando enganar a pessoa. E o rei fala mais uma vez: vocês estão tentando me enganar. E dá a ordem para que sejam assassinados todos os sábios e os magos da Babilônia. E ninguém se achava ali no meio que pudesse interpretar. E um dos magos disse para ele: rei, isso que tu pedes é muito difícil. Nenhum rei chegou a pedir isso para os seus magos. Somente os deuses podem interpretar, e ele não vive entre os mortais. Eles estavam certos, sim ou não? Eles eram incapazes, sim ou não? Os magos podiam interpretar? Não. Por quê? Porque os deuses que eles serviam é cego, surdo e mudo. E eles eram iguais, cego, surdo e mudo.
Só que havia na Babilônia um Daniel que conhecia e servia ao Deus verdadeiro e que seria usado naquele momento para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus dá ordem a Arioque, Nabucodonosor dá ordem a Arioque para que ele mate todos os sábios da Babilônia. E quando Arioque chega na casa de Daniel, Daniel pergunta: por que te apressas em cumprir o decreto do rei? Ele tem pressa porque ninguém consegue interpretar o sonho. Daniel pede uma audiência com o rei, vai diante do rei e diz para ele que interpretará o sonho, mas que ele desse um tempo. Ele pede um tempo. E para que era esse tempo? Para orar. Daniel foi fazer aquilo que todo crente faz quando não tem saída. Ele pede um tempo e vai orar. Só que ele não vai orar sozinho, porque Daniel construiu amizades que tinham o mesmo propósito. Ele sai de diante do rei, vai até a casa dos amigos e conta o que está acontecendo. Olha, o rei mandou matar todo mundo, inclusive nós. Se não for interpretado o sonho, se não contar o sonho, se não der a interpretação, todo mundo vai morrer. Vamos clamar ao Deus do céu por misericórdia. E os jovens se colocaram a orar. E a Bíblia diz que no meio da noite, Daniel dá glória a Deus, dizendo: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho. Quer ser grande? Quer alcançar grandes coisas? Dá glória a Deus. Se coloque na dependência de Deus. E Daniel vai a Arioque e diz: olha, Arioque vai até o rei. Rei, achei um. Tem um que sabe, rei. Um pentecostal. Aleluia. Foi revelado a ele o sonho, a interpretação, e ele quer vir aqui te contar. Daniel chega na presença do rei e o rei pergunta para ele: tu és capaz de interpretar? Aí Daniel, como bom crente que é, não perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Aí ele diz assim para o rei: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus que revela os mistérios. E aí Daniel começa a narrar o sonho para o rei. Quando estavas, rei, no teu leito, tu começaste a sonhar. Sim ou não, rei? Ele, sim, Daniel, foi assim mesmo. E aí tu avistaste uma estátua tenebrosa, de aparência tenebrosa e grandiosa. Sim ou não, rei? Sim, foi assim mesmo, Daniel. E a estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, suas pernas eram de ferro e os pés de ferro e barro. Sim ou não, rei? Sim, Daniel. Foi assim mesmo, Daniel. Só, rei, que quando tu estavas ainda a contemplar a estátua, eis que uma rocha se soltou sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua, e esmigalhou o ferro, o ouro, a prata, o bronze. Só que essa rocha esmigalhou tudo e tudo virou pó, e o vento levou. Mas a rocha se tornou uma montanha e encheu toda a terra. E essa rocha é Jesus. A rocha desceu ao ventre de Maria. A rocha desceu ao sepulcro. Mas a rocha também subiu aos céus. E ela e todos os reinos da terra virarão pó e passarão. E o nosso Senhor reinará para sempre. E aquele que se mantém fiel, aquele que mantém a sua santidade firmada na rocha, reinará com ele. Jovens, aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que assim como Daniel e seus amigos, Satanás ele não vai desistir em oferecer banquete para vocês. Ei.
vai vir camuflado em forma de não tem nada a ver. Isso é do passado. Mas vocês precisam estar vigilantes, porque ele já vem. Ele está vindo. E aquele que não estiver preparado não vai reinar com ele. Vai ser como um construtor que construiu a casa na areia. Quando o vento vir, vai ruir. É preciso ter a sua santidade firmada na rocha. Aqueles que estão aqui hoje, que desejam confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador, não basta, irmãos, só vir à igreja. Por que você vem à igreja? Porque minha mãe é crente, meu pai é crente. Não basta, tem que confessar a Jesus. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria incontável, ele olhou para a sua condição e falou: não será de mim, será de quem nasceu na casa. Será Eliezer. Deus disse: não basta nascer da casa, tem que nascer do pai. Para ter herança tem que nascer do pai. Então tem que confessar a Jesus como seu único suficiente Salvador. Aleluia. E se tem alguém aqui que deseja fazer essa aliança com o Senhor, enquanto a irmã Adriana louva, a oportunidade está estendida para a sua vida. Amém? Se coloque de pé. Se você é jovem, já aceitou Jesus, mas quer receber uma oração para que Deus te ajude a se manter firme na rocha, podemos orar por você. Em algum momento se deslumbreou com o vinho de Nabucodonosor, venha e refaça sua aliança com ele. A oportunidade é estendida a todos. Amém? E bom, hoje eu toco piano. Hoje eu toco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.